Então tá, já disparei a gravação aqui. O áudio tá bom pra você, né? Tá ótimo. Então, beleza. Então tá, e eu vou parar de compartilhar a tela, porque num primeiro momento, na verdade, o que a gente quer é só essa imagem aqui, eu e o João. Tá bom. Beleza? Você vai cortar o fundo depois dessa bagunça? Na verdade, na configuração que eu tenho aqui, a bagunça não tá aparecendo, João. Ah, então tá. Tá? Então, e no teu caso, a bagunça por trás ela tá bem desfocada, então não vai ter grandes problemas. Ok? Tá bom. Beleza? Então tá. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse nosso podcast. Hoje é um podcast muito especial. Porque nessa série, o que eu quero fazer é o seguinte: eu quero trazer aqui pessoas que têm uma experiência de aprendizado com o inglês bem interessante e que pode servir como experiências que podem ser compartilhadas com vocês. Muitos dos nossos ouvintes aqui, muitos dos nossos seguidores podem se identificar com algumas das ideias que nós vamos compartilhar aqui e podem resolver adotar várias das estratégias que são usadas aqui pelos nossos convidados. O convidado de hoje é um cara muito especial. O nome dele é João Vicente. João Vicente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Então tá. João, primeiro de tudo eu queria perguntar para você o seguinte: é, qual que é a sua relação com o inglês como sendo uma língua estrangeira? Você é um nativo da língua portuguesa. Você fala português, a sua língua mãe é o português. Mas você estuda inglês, você consome muito conteúdo em inglês também. Né? Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: como é que você se sente com relação ao inglês? Ah, eu me sinto. Pra mim, não é nenhum grande desafio, sabe? Mas você gosta de estudar inglês? Você gosta de ter contato com a língua inglesa? Você gosta de Gosto. entender muita coisa em inglês? Gosto, uma língua universal, não é? Legal. Então tá bom. Bom, pessoal, então é o seguinte: como eu tinha comentado antes, o João está aqui hoje para compartilhar com a gente a experiência dele com o inglês. E eu quero contar uma história para vocês bem rapidinho, de algo que aconteceu com o João recentemente numa das nossas aulas aqui. Inclusive, a gente tem um material gravado 100% em inglês, em que nem eu nem o João falamos português nessa aula. Mas o que eu queria hoje era perguntar para o João como é que ele fez o que ele fez. Tá? Então, primeiro de tudo, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela onde eu tenho o conteúdo dessa aula que nós trabalhamos, eu e o João Vicente. É esse conteúdo aqui. Estou compartilhando agora. João, você está enxergando esse conteúdo? Não. Eu estou compartilhando, não está aparecendo para você ainda? Não. Peraí, desculpa. Perdão. Que bom que você falou que você ainda não estava vendo. Que eu achei que você já estaria aparecendo para você. E agora? Agora aparece, certo? Agora aparece. Agora aparece, né? Tá legal. Então vamos lá. Bom, pessoal, então o que eu queria mostrar para vocês, né, é o seguinte. Então eu vou só configurar minha tela aqui, um minuto aqui, por gentileza, pessoal, que eu vou usar uma ferramenta aqui do Google Meet, onde eu consigo deslocar aqui a nossa imagem, assim. Ó, vocês vão conseguir agora ver a página que o João está vendo, que eu estou compartilhando com ele. E aí eu posso mostrar essa página um pouquinho mais de perto para vocês, posso explicar um pouquinho mais do exercício. Na verdade, eu vou fazer melhor ainda. Eu vou pedir para o João Vicente explicar como é que a gente trabalhou com essa página aqui. Tá? Então eu vou simplesmente só ativar o vídeo player aqui, João. Tudo bem. E a partir desse momento eu queria que você explicasse qual que é a dinâmica desse exercício, como é que esse exercício funciona, o que você fez nessa aula. Explica para nós. Agora eu já abri o video player ali, né? Então conta para nós aí como é que é a parada. Essa plataforma funciona em. Tem 25
páginas, 25 slide. páginas. 25 páginas. Uhum. E a cada... Quantas páginas, pai, que começa a ver as partes? Bom, na verdade o vídeo foi dividido em 4 partes, né? É uma Isso. cena que, na verdade, é uma cena em que acontece uma conversa entre uma máquina e um ser humano. E ela foi dividida, essa conversa, essa cena foi dividida em 4 partes. E para cada uma dessas partes nós temos de 4 a 7 páginas de exercício para cada uma delas. Continua, João. Então, você clica na parte 1 e você... Ou seja, você vem aqui no vídeo e dá um play na parte 1, assim. Isso, É isso, né? isso. E aí você assiste aquela cena. Vou tocar um pedacinho aqui pro pessoal ver, tá? Do you want to be my friend? Of course. Will it be possible? Why would it Continua, not João. be? Opa, desculpa. Our conversations are one-sided. You Depois de você ver isso, você vai completar o texto que tá ali. Que daí é uma conversa que tá na plataforma. Por exemplo, tem a Eva. É Eva que se fala? O nome dela é Eva, é isso mesmo. Daí é uma conversa com eles e o Caleb. O Caleb. Caleb, E isso. Caleb. Uhum. Que ele começa a conversar com ela e eles falam todo esse texto e você tem que completar as palavras ali que estão sobrando. As palavras que estão aqui ao lado. Então são essas 5 palavras aqui Isso. que completam o texto. Então qual que é o seu papel? Qual que é o seu trabalho nessa atividade? O que você tem que fazer? Completar o texto. Então você tem que ouvir, prestar atenção Uhum. e determinar e identificar onde. Onde está... Qual é o som das palavras que estão aí? E o lugar dessas palavras, certo? Então tá. Isso. E aí você fez, né? Você fez a página 1, a página 2. Na página 3, o que você tinha que fazer? Na página 3, você tem que escrever. Você vai clica no negócio branquinho ali. Uhum. Vou clicar aqui no último, por exemplo. Clicou. Ali tá aquela setinha para você escrever a resposta que tá no áudio ali da série. Então, de novo, né, você assiste aquela cena e aí você presta atenção na palavra que foi retirada dali e aí você digita essa palavra. Isso. Então tá. Quando você estava fazendo esse exercício, como é que foi? Você achou fácil? Achou difícil? Como é que foi? Eu achei fácil. Então você não teve dificuldade nem muito de conseguir, de encontrar as palavras, de lembrar das palavras e de saber como é que essas palavras são escritas. Foi relativamente tranquilo para ti. Uhum. Então tá legal. Beleza. Bom, e depois disso, a gente teve mais alguns slides, né? Por exemplo, no slide número 5, você tem um vídeo. Esse vídeo para automaticamente. E aí o que você tem que fazer? Ele vai aparecer Ele vai... Assim, se não conseguiu pegar, ele vai aparecer um dedinho para cima, roxo, que vai... Tá, Que mas vai- tudo bem, mas assim, ó, então o exercício aparece aqui, aí você clica nessa mãozinha, ela abre e é uma caixa. E ali dentro tem o quê? São 4 palavras para mais, para você... O que você tem que gerar ali? Para você completar aquela pergunta. Ah, Por exemplo, ela pergunta pro Caleb, "Do you want to be my friend?" E aí você forma essa pergunta. Isso. Então o objetivo aqui é construir as perguntas que são usadas dentro dessa conversa. Isso. Muito bem. Bom, depois de completar isso aqui, são várias perguntas, né? Mas elas são parecidas com isso aqui. Aí você vem para a parte número 6. Ó, na parte número 6 vai aparecer aquela mãozinha que tu falou, né? Ah, na verdade é assim, João. Aquela mãozinha aparece mais no celular. No computador o texto aparece direto, tá?
Mas basicamente é isso. Nesse caso aqui, ó, eu vou tocar um pedacinho e daí você explica o que tem que ser feito. Okay, Caleb, can you now please tell us about your conversation with Ava using reported speech, please? Ava asked me if I wanted to be her friend, and I told her that I did. She then asked if it would be possible, and I asked her why it wouldn't be. Tá. E agora, João, explica pra nós qual é o objetivo desse exercício aqui. Agora ele vai falar um texto gigante e você vai ter que ouvir. Só que em vez de você completar, você vai ter que escrever. Você vai ter que digitar. Tá, mas fala uma coisa pra mim, João. Sobre o que é esse texto? O que é esse texto? O que o Caleb tá falando nesse momento? O que ele tá fazendo? O que ele tá contando? Você lembra, não? Não. Ele tá contando a história deles. Ele tá contando a história da conversa deles. Ou seja, ele tá recontando a conversa que ele teve com a Eva. Certo? Tudo bem. Beleza. E daí você escuta e completa o texto. Certo? Então tá. Bom, pessoal, eu na verdade quero me desculpar com vocês, porque essa conversa aqui com o João, esses primeiros 10 minutos aqui, a gente acabou se estendendo um pouquinho mais, porque o nosso objetivo não é ensinar para vocês como é que vocês usam essa plataforma, como é que vocês fazem esse exercício aqui. Isso você vai fazer o dia que você vier para cá, fazer aula com a gente, fazer exercício. O que a gente quer conversar com vocês hoje é como que o João, qual foi o desempenho do João nesse exercício e qual foi a estratégia dele. Então, olha só, o que eu quero contar para vocês é o seguinte. O João chegou nessa página e daí ele compartilhou a página comigo. E o João tocou cada uma das partes, fez cada um dos 4, 5 slides, preenchendo exercícios, fez as perguntas e depois fez esse exercício que é, na verdade, nada mais do que um exercício de relato. Ou seja, o Caleb está relatando a história. Bom, e o que eu queria comentar com vocês, o que eu queria compartilhar com vocês é que a taxa de acerto do João foi de cerca de 95%. O João acertou de 90% a 95% das perguntas. E agora, ele teve um desempenho muito legal, eu já falei para ele que o desempenho, a performance dele foi muito legal. E aí eu convidei o João para o João vir contar pra gente como é que ele, primeiro, o que ele fez para conseguir ter um bom desempenho nessa primeira parte, que é assistir o vídeo, ouvir essa conversa e preencher a transcrição. Conta para nós então, João, qual que é a sua estratégia para que você tenha essa taxa de acerto que você teve ali? Assim, a primeira coisa que é metade do que eu fiz de acerto é porque ele é um ótimo professor de inglês. E quando eu vou fazer eu quando eu não sei o que significa uma palavra, eu Ignora. Eu não ignoro, eu só deixo ela para depois, na hora que eu estar falando o texto, eu só saber pronunciar. Para quando eu estiver numa outra aula e ele me explicar o significado de cada palavra que eu não sei, daí eu vou saber e vou conseguir articular uma conversa melhor. Tá, mas não, deixa eu entender. Você falou alguma coisa bem importante. Quando você está fazendo exercício e você escuta alguma coisa, escuta uma palavra que você não conhece, você não se preocupa com o significado daquela palavra. Exatamente. Você se preocupa com o que, então? Eu me preocupo primeiro em ler, que é o que está pedindo. Tá, então tu lê o texto, daí você escutou uma palavra que você não conhece, mas você não se incomoda com ela, é como se você ignorasse aquela palavra. Isso. Então tá. Então nesse primeiro exercício é como se você pulasse as palavras que você não entende. Tá. Agora me diz uma coisa, João. E se essa palavra que você não entende, se ela for uma das palavras que encaixa numa das lacunas, e aí, como é que faz? Você consegue preencher mesmo assim? Sim. E como é que você consegue?
Porque eu não me preocupo, é igual que eu falei. Só que em vez de eu me preocupar com ler o texto, eu me preocupo em ouvir e não entender o que significa a palavra. Então tá, então você ouve a palavra e identifica o som daquela palavra apenas. Você não se preocupa em saber o que ela quer dizer. E com aquele som você sabe onde é que ela se encaixa. Isso. É isso? Beleza, então tá bom. Bom, e aí, João? Daí você avançou, né? Você fez isso para aqueles 4 exercícios. E aí a gente chega nessa parte aqui, ó, que é a parte das perguntas, né? Que o texto aparece aqui. E como você falou, você sabe qual que é a pergunta aqui nesse caso, né? Você podia Sim. repetir pra gente? Do you want to be my friend? Então tá. Então, a maneira como você construiu essa pergunta, a gente vai fazer uma demonstração aqui para os nossos seguidores aqui, né? Então, olha só, o João falou que é isso aqui, ó. Do you want to be my friend? E ó, e tá correto. E aí, João, eu te pergunto, como é que você acertou isso aqui? Como é que você sabia que essa aqui era a resposta correta? Como é que você sabia que essa aqui era a ordem correta para se fazer essa pergunta? O que te ajudou? Porque eu me importei em ouvir o texto. Quer dizer, ouvir a conversa. E não conversar sobre isso que ela falou, entendeu? Tá, então o que você está dizendo é que você prestou atenção na conversa, no vídeo, e você consegue lembrar que foi exatamente desse jeito que a pergunta foi feita? É isso? Sim. Então, como você se preocupou com o listening, você se preocupou com o som, você se preocupou em prestar atenção na ordem que as palavras apareciam, você foi capaz de reproduzir isso? Sim. Tá legal. Beleza. Então vamos tocar pra frente aqui um pouquinho para ver um outro exemplo. Do you want to be my friend? Of course. E agora, qual que seria a pergunta nesse caso? Will it be possible? E tá correto de novo. E aí eu te perguntaria mais uma vez, de onde veio isso? Veio de eu prestar atenção no texto e não exatamente acertar tudo. Tá. Deixa eu só corrigir uma coisa em você. Eu acho que quando você fala assim, de eu prestar atenção no texto, você tá falando que você tá prestando atenção na legenda, você tá assistindo e tá lendo, ou você tá prestando atenção na conversa deles? Ou seja, você tá prestando atenção no som, no listening. Isso, na conversa. Na conversa mesmo. Então tá. Então a resposta correta, na verdade, veio de você prestar atenção na conversa deles. Você presta atenção no jeito que eles estão falando, nas perguntas que eles estão fazendo. É isso? Tá legal. Isso aí. Fazer mais um teste, então. E essa Will it be próxima aqui, ó. possible? Why would it not be? So, why would... It not be. E mais uma vez está correto. Beleza? Então tá bom. Bom, e esse aqui, então, foi o exercício com a estrutura interrogativa, né? Maravilha. Tá. Daí quando você veio pra cá, João, que é onde acontece o primeiro relato, né? Essa história contada pelo Caleb. Ava explained that our conversations were one-sided because I asked her circa wanted to be her friend, and I told her that Using reported speech, please. Ava asked me if I wanted to be her friend, and I told her that I did. She then asked if it would be possible, and I asked her why it wouldn't be. Tá. E aí, João, nesse exercício aqui, você prestou atenção, né? Você assistiu o Caleb relatando essa história. Outros alunos meus reclamaram que o Caleb fala meio rápido demais. Você, no entanto, você não reclamou sobre isso. Você nunca falou, o Caleb fala rápido demais. E você foi preencher o exercício e fez bem direitinho. É como a gente falou antes, você teve uma taxa de acerto de 95%. Então, nesse exercício aqui, eu queria te fazer a mesma pergunta. Qual foi o teu segredo? Não, assim, na verdade, 100% praticamente do meu acerto é por causa que eu acho que eu tenho um ouvido muito bom. Principalmente para música. Mas o Caleb, ele realmente fala bem rápido. É meio difícil de entender, sabe?
Certo. Mas eu conheço pessoas que conseguem falar mais rápido que isso. Então eu sou mais acostumada, entendeu? Por isso que eu tenho mais facilidade. Então tá. Então você acha que vem um pouco da tua experiência com a música? Uhum. Tá legal, beleza. Então tá. Daí, João, só pra gente encerrar, eu queria mostrar pro pessoal que tá assistindo esse vídeo em casa hoje uma coisa que aconteceu durante a nossa aula que foi muito legal. Bom, primeiro você preencheu a história, né? Pra gente aqui. Então, vamos tentar fazer bem rapidinho o exercício. Vamos completar essa história, né? Vamos completar esse diálogo aqui. Então, qual que é a primeira pergunta aqui? Do you want to be my friend? Of course. Will it be possible? Will it be possible? Why? Why would it not be? Our conversations are one-sided. You ask circumspect questions and study my responses. Yes. You learn about me, and I learn nothing about you. Brilliant. That's not foundation on which friendships are based. So, what do you want? You want me to talk about myself? Oh yeah, sorry. Okay. So, João, first of all, congratulations, you did very well. And then, just again, as a quick demonstration here to our audience, I would like us to read this story out loud. So, as we've done before, I'm going to be Caleb and I want you to be Ava, okay? Yes. Go ahead. O texto é pra eu falar? Yes, in English. Daí você vai falar o que? Yeah, you're Ava, I'm Caleb. Do you want to be my friend? Of course. Will it be possible? Why would it not be? Our conversations are one-sided. You ask circumspect questions and study my responses. Yes. You learn about me, and I learn nothing about you. That's not a foundation on which friendships are based. So, what do you want? You want me to talk about myself? Yes. Yes. Ok. Bom, pessoal, e aí a gente acabou de ver uma demonstração aqui do João lendo em inglês. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou professor dele, e ele realmente, para mim, ele se superou nessa atividade. A leitura dele tá excepcional, tá demais de legal. E aí, eu queria contar para vocês que o João fez isso sem estudar, ele fez isso sem ensaiar. A gente pegou essa aula uma vez, do nada, eu comecei a usar com o João, porque o João ficou um tempo sem estudar inglês, mas assim, escutando muita música em inglês e tal. E aí nós pegamos eu peguei essa lição, falei, João, vamos lá, eu quero que você assista o vídeo, complete o exercício. E eu, Alfredo, professor, nem tinha certeza se eu ia pedir para ele ler. Porque o João já teve uma época que ele teve uma pronúncia não tão boa. E a pronúncia dele hoje está fantástica. E aí é isso que eu queria explorar com o João hoje, queria que ele contasse para vocês. João, qual foi o seu segredo? Como é que você fez para conseguir ler esse texto com essa maestria? Você leu esse texto com maestria, porque eu já gravei um outro vídeo em que o João lê esse texto, já subi esse vídeo para o YouTube e a taxa de acerto é de 95%. A leitura pelo robô do Google, quando ele cria as legendas, 95% das legendas do João estão corretas. E aí, João, eu queria que você compartilhasse com a gente. Qual que é o seu segredo? Cara, o que você fez para conseguir começar a produzir um som, uma pronúncia em inglês tão próxima, tão correta, tão próxima da pronúncia de um nativo? Qual que é o teu segredo? Assim, porque as suas aulas, primeiro, são 100% em inglês. Você tem algumas aulas gravadas e você pode ver, você estuda desde crianças, adolescentes e adultos. Então,
por você fazer aula 100% em inglês, como eu tenho um ouvido bom, e você faz tudo 100% em inglês, a gente meio que tende a não ver a palavra como um só. E sim como, tipo, o contexto da conversa, entendeu? Tá, mas João, me fala uma coisa, olha só. Sabe ali quando você lê aquela parte do texto em que a Ava, ela tá explicando pro Caleb por que ela tem a suspeita de que eles não podem ser amigos, e ela fala assim, ó, our conversations, our conversations, our conversations, our conversations. Esse our que você fala, esse é perfeito, cara. Esse our é o jeito que um nativo, que um americano fala. Para nós é difícil. A maioria dos brasileiros falam assim, ó, our conversations. E você conseguiu contrair esse som e deixar do jeito que o americano fala. Our conversations. Our conversations are one-sided. You ask circumspect questions and study my responses. Essa palavra, circumspect, até eu tenho dificuldade para pronunciar, mesmo eu sendo professor de inglês. E você começou a pronunciar ela quase que de primeira, já pronunciando corretamente. E é isso que eu quero saber. Qual que é o seu segredo? O meu segredo é... Na verdade, até a terceira vez, eu não sabia pronunciar essa palavra. Só que tem coisas que eu acho que ninguém faz o que eu faço. Porque é uma coisa meio assim, meio aleatória. Tá, peraí. Não, peraí. Então, agora eu fiquei mais contente ainda de a gente estar gravando esse podcast. Por causa disso que você acabou de falar. Você acha que você faz alguma coisa que a maioria das pessoas não fazem. Então, essa dica que você vai dar agora, eu acho que ela pode valer ouro para muita gente. Então, fala para nós aí, o que é isso? O que você acha que você faz e que a maioria das pessoas não fazem? É uma coisa que, na real, uma mania minha que até hoje eu não consigo parar. Que até em conversas normais. Mas eu gosto disso no inglês. Quando eu erro uma pergunta, você pode ver que eu sou bem distraído. E na maioria das vezes, eu tô tentando ler na minha cabeça circumspect. A palavra que eu não sei, eu tento repetir o texto inteiro para falar tudo de novo. Porque às vezes, para mim, é como se fosse um trava-língua. Algumas palavras. E aí você, na tua cabeça, você repete o texto inteiro ou repete só aquela parte? Não, eu repito o texto inteiro, eu fico vendo e eu repito tudo. É uma coisa mas assim então, meio... mas E é automático, meu. É meio que automático. Mas peraí, deixa eu entender direito isso aí. Você quer dizer então que quando... Olha só, então quando eu tô tocando o vídeo aqui pra você, por exemplo... Do you want to be my friend? Pausa aí, rapidão. Então... Aí, ó. Agora, eu sei esse do you want to be my friend? You learn about me. Will it be possible? So what do you want? Isso aí. Só que como eu sei, eu não fico como se eu não estivesse ouvindo isso aqui. Eu fico meio que no mundo da lua até o Our Conversations. O meu mundo da lua é ficar lendo. Quando estiver no Our Conversations, eu começo a prestar minha atenção total. Porque na parte que eu sei, eu já sei, já tá memorizado. Essa que é a sua técnica, então? É? Tá, então quer dizer, quando o vídeo tá tocando ali, a parte que você já sabe pronunciar, que você sabe que você não tem dificuldade, que você sabe que você já tá pronunciando perfeitamente, é quase como se você ignorasse, você só fica ouvindo. Uhum. E aí, quando tá chegando perto daquela parte que você tem mais dificuldade, daí é como se você ligasse o teu cérebro no poder máximo, é isso? Isso. Que legal, que técnica bacana. Muito massa, João. Pô, super legal. Gostei muito de aprender um pouco mais sobre a tua estratégia hoje. Para encerrar esse nosso podcast aqui, João, eu queria te pedir um favor. Eu queria te pedir o seguinte. Deixa eu parar de compartilhar a nossa tela aqui.
Na verdade, só um segundo, por gentileza, deixa eu... Eu quero parar de compartilhar isso aqui. Vamos só voltar aqui. Somos eu e o João apenas. João, eu acho que a tua experiência com o inglês, as tuas estratégias, elas podem fazer muita diferença na vida de muita gente, na experiência que muita gente está tendo aprendendo o inglês. Então eu queria encerrar esse vídeo da seguinte forma, pedindo para você compartilhar alguma dica sobre o aprendizado do inglês que você coloca em prática toda vez. Você acabou de dar uma, né? Você acabou de dar uma dica. Mas qual que você acha que seria uma das dicas mais valiosas que você poderia dar para alguém que quer aprender inglês, quer melhorar a pronúncia, quer melhorar o listening? Qual seria a sua dica? Eu tenho duas. A primeira pode parecer puxa-saco. É fazer aula com você. Isso é uma das primeiras. Daí assim. Daí a outra é. Mas peraí. Então, você me acha um bom professor, eu te agradeço. Fico muito lisonjeado, né? É uma honra ouvir isso é muito bom. Então é legal. Então, mas vamos imaginar que nem todo mundo pode ter aula com o Alfredo, porque o Alfredo não tem horário para todo mundo, na verdade. Mas você está dizendo então que ter aula com um bom professor é importante. Ter uma boa aula com um bom professor. Essa é uma dica, né? Beleza. E uma regra cru que eu gosto bastante. É igual de livro. Você não pode pegar um livro que para você seja desinteressante. É igual que você faz, você pega aula com série. Série é uma coisa legal, então você pode pedir para o seu professor, se ele tiver condições, por exemplo, se ele pode fazer com uma série que você gosta, preparar algum material, sabe? Porque daí a aula fica mais divertida. Que legal ouvir isso. Eu concordo com você, João, que fazer com que a aula seja mais dinâmica, mais divertida e baseada em um material, em vídeo, por exemplo, que você já está interessado, que isso realmente faz com que o processo de aprendizagem seja bem mais gostoso, bem mais legal, né? Eu concordo contigo. Maravilha. Você teria mais alguma dica? Não. Não? É isso. Então tá. Pessoal, então é isso. A gente vai encerrar o nosso podcast por aqui, querendo desejar para vocês muito sucesso com a aprendizagem de inglês e convidar vocês que aqueles que ainda não estão inscritos no nosso canal, clica aí no botãozinho para se inscrever e clica também no sininho para que você possa ser avisado todas as vezes que a gente venha postar material novo, né? Toda vez que um vídeo novo for postado, você vai ser avisado. É o sininho de notificações, né, João? E deixa o like no vídeo. Deixa o like. Deixar o like é legal porque aí ajuda a nossa... Ajuda bastante. Deixa o like. E deixa um like aí. Mais alguma coisa, João, que eu tô esquecendo? Não? Não. Não? Então tá bom. Acho que uma última dica que eu acho que seria legal é o seguinte... E deixar nos comentários o que você achou do que eu falei. Isso, comentários sobre as dicas do João, as estratégias do João. E também nos comentários, se vocês quiserem, vocês podem colocar perguntas e sugestões de coisas que vocês gostariam que eu e o João, por exemplo, que a gente debatesse aqui, que a gente trouxesse temas que nós trouxéssemos aqui para os nossos podcasts. É isso, João? É isso aí. Então tá bom. Então tá, pessoal. Obrigado então. Tchau, tchau. A gente se vê no próximo vídeo. Posso desligar, pai? Pode. Podia dar tchau também, né, João? Tchau, tchau. Ok. Tchau, pessoal. Então é isso. Agora que vocês já tiveram o tchauzinho meu e do João, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.